Oi, gente, que prazer poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o Vem Segue-me desta semana. E eu vou te contar quantas coisas eu aprendi estudando e meditando sobre Daniel e os seus amigos. Eu fiquei muito impressionada com a maneira como eles se posicionaram, a maneira como eles defenderam o que acreditavam. E, e é maravilhoso a gente estudar as Escrituras e com quantas vezes o Senhor nos consola e nos dá resposta e inspirações para a nossa vida. Foi isso que eu senti essa semana. Uma das aulas que mais me ensinou durante o meu estudo do ano. E para que a gente possa entender um pouquinho, vamos voltar no contexto. A gente tem uma Jerusalém que foi sitiada, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levando cativos o rei, levou cativo aí todos os jovens saudáveis de linhagem real que estavam na corte. E lá foi Daniel e os seus amigos para um país que não era o seu, para uma cultura que não era a sua. Eles tiveram seus nomes modificados, eles tinham todas as circunstâncias que pareciam desfavoráveis para você negar o seu Deus, para você esquecer a sua identidade divina, esquecer quem você é e se corromper com todos os costumes e cultos pagãos. Mas Daniel e seus amigos se ergueram em defesa da verdade. E isso é algo que me tocou profundamente. Eu já tinha lido tantas vezes essas passagens em Daniel, mas dessa vez foi diferente. E a gente já vê em Daniel 1, quando é servido a Daniel e seus amigos as iguarias, a mesma comida que comia o rei, as porções das iguarias de carne, de vinho. E Daniel, como diz nas Escrituras, ele pôs no seu coração que ele não se contaminaria com as iguarias do rei. E esse pôs no seu coração me fez lembrar do presidente Kimball, quando ele dizia que nós precisamos decidir antes. A decisão vem antes, não é quando a tentação aparece, mas é decidir antes dizer não. Foi assim que fez Daniel. Ele decidiu dizer não antes, ele pôs isso no seu coração. Então ele foi ao chefe dos eunucos e propôs para ele que trouxesse para ele uma comida diferente. Em vez de carne, trouxesse legumes, trouxesse em vez do vinho água. E o chefe aí ficou muito preocupado, porque disse: olha, se o rei descobrir, ele vai me matar. Se ele perceber que vocês estão comendo algo diferente, vocês estão mais tristes ou de repente desnutridos. E Daniel disse para ele: vamos fazer o seguinte, vamos fazer a experiência 10 dias. 10 dias depois você observa se nós não estaremos mais fortes e mais saudáveis que os outros que comem as iguarias do rei. E foi isso que foi feito. E depois dos 10 dias se percebeu que eles eram muito mais fortes, eles eram muito mais saudáveis, eles eram muito mais sábios que todos os outros. E aí a gente aprende tanta coisa sobre a palavra de sabedoria, né? Que ela preserva, ela nos dá mais saúde, mas não é uma lei só física, mas uma lei espiritual. Como ela deu mais clareza a esses jovens, mais entendimento e mais sabedoria aos seres jovens saudáveis. E aí a gente aprende, né, de como o posicionamento de Daniel e os seus amigos mudaram tudo, de tal maneira que quando o rei chega e vai, né, verificar como eles estão, ele percebe que eles são 10 vezes mais sábios. 10 vezes mais sábios. Sem contar que ainda Daniel tinha o dom de interpretar sonhos, visões. E quando o rei tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e ele coloca, né, um decreto que se o sonho dele não for interpretado, todos os jovens sábios serão mortos, todos os sábios serão mortos. E Daniel pede ajuda do Senhor, e o Senhor revela, e Daniel vê o sonho do rei, a sua interpretação, e se apresenta diante do rei.
Ele se apresenta diante do rei, ele aproveita a ocasião para falar sobre o seu Deus, sobre esse Deus que ele acredita. Em nenhum momento ele deixou de se posicionar, em nenhum momento ele deixou de dizer e defender os seus valores e a sua fé. Isso é algo divino, é surpreendente. E quando ele chega diante do rei, a humildade que ele tem em dizer que ele está ali interpretando o sonho do rei, não porque ele seja melhor que os outros, mas porque Deus o permitiu, para que o rei pudesse compreender a sua interpretação. Ele não foi lá bajular o rei, ele não queria honras, ele não queria nada. Ele só queria viver e interpretar o sonho do rei. E nesse momento ele interpreta, e o rei havia sonhado com uma grande estátua. E a gente sabe que essa estátua, através de Daniel, quando ele fala que a cabeça de ouro representava o reino, né, de Nabucodonosor, a Babilônia, e de como cada parte do corpo daquela estátua representava um reino diferente, e de como esses reinos aconteceriam no mundo, e esses reinos seriam destruídos, e que no final resplandeceria e viria o reino de Deus na terra. Então o reino de Nabucodonosor seria destruído, ele profetiza aí, ele mostra esse sonho, seria destruído pelos medas e persas. A gente sabe, a gente viu na aula passada um pouco sobre Ciro, quando ele consegue encontrar uma brecha, uma fraqueza na defesa da Babilônia, ele consegue desviar o curso do rio, ele consegue entrar com seus homens, que era um reino inferior, é isso que ele vê no sonho, mas esse reino inferior consegue destruir a Babilônia. E aí depois ele vai ver um outro reino, né, que vai conseguir destruir os persas. Os persas haviam se espalhado e se tornado tão numerosos, uma conquista geográfica imensa. Mas aí tem um outro reino, e esse outro reino a gente sabe que são os macedônicos, que criaram as falanges macedônicas, que era uma estratégia de guerra, onde eles tinham lanças tão grandes que o inimigo não conseguia se aproximar deles. E eles foram considerados como invencíveis. Mas aí, como depois vem um outro reino, vem o Império Romano, e o Império Romano consegue descobrir uma outra estratégia capaz de destruir as falanges, que trabalhavam com lanças na frente, mas na verdade quando eles não conseguiam virar, eles deixavam ali uma fraqueza e um ponto frágil para que o inimigo penetrasse. E assim o Império Romano entrou, destruiu os macedônicos, e de como depois os romanos também vão ser destruídos, como eles se tornam em vários reinos, e de como depois o reino de Deus é estabelecido na terra e espalhado por toda a terra. O que nós sabemos que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir no Manual do Instituto, na página 298, que tem aí toda a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. E se tiverem mais curiosidade ainda, vão ver documentários sobre a história, vão estudar os macedônicos, o Império Romano, e vocês vão ver como esses reinos tão poderosos. Mas o Senhor está dizendo, existe um reino muito maior do que todos esses, que é o reino de Deus na terra. Isso me levou a aprender tanta coisa, me levou a aprender que temos um Deus que sabe tudo, que vê tudo. E Ele sabe porque permite que as coisas aconteçam. Então, Nabucodonosor fica extremamente impressionado, tão impressionado, né, que ele diz, salve, né, o rei de Daniel. Imagina, ele não se converteu, mas ele reconheceu o Deus de Daniel. Pela firmeza, pelo posicionamento, pela dignidade e pela integridade. Porque ele foi capaz de interpretar o sonho. E mesmo dizendo que o reino dele seria destruído, que essas profecias aconteceriam, Nabucodonosor foi lá e colocou Daniel como um dos governadores sobre a terra. E a gente vai ver exatamente como isso se cumpre, vai ver exatamente como fica o rei Nabucodonosor
É impressionante, é impressionante. E a gente vai mais adiante, a gente vê como esses homens, eles passam por suas provas, a todo momento eles precisam se posicionar. Novamente a gente vê aí quando o rei, né, faz uma estátua, e essa estátua todos deveriam adorar, se inclinar, e como aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se recusam a adorar essa estátua, porque eles somente adoram a Deus, ao Deus verdadeiro. E mesmo com o risco, porque disseram que, olha, se você não adorar a estátua, vocês vão ser colocados em uma fornalha de fogo ardente. Mas eles não estavam preocupados com isso. E o que eles disseram? Eis que nosso Deus, em Daniel 3,17, eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, olha isso, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E se não, isso me lembra muito Esté, quando ela diz, se perecer, pereci. Se perecer, pereci. E se não, não importa. Esses jovens se posicionaram, mesmo sabendo que poderiam morrer. Foram lançadas nessa fornalha, nós já sabemos da história. O rei fica de boca aberta quando ele vê que tem 4 personagens dentro dessa fornalha. Um tem a imagem do Filho de Deus. E como eles saem dessa fornalha intactos. E é um testemunho para todo um povo desse Deus que existe. E a gente vai ver mais adiante, né? Tantas coisas. Daniel teve a oportunidade de passar por 5 reis. E como ele tem a oportunidade já de interpretar o sonho do filho do rei Nabucodonosor. E quando aqueles dedos que aparecem na parede e que é dito, né? Pesado foste na balança e pesado foste achado em falta. Porque ele pegou os utensílios do templo, os cálices do templo, e ficou profanando, bebendo com as suas meretrizes, com as suas prostitutas. E o Senhor disse que o reino seria dado a outro. E a gente vê Ciro invadir a Babilônia e vencer esse rei. Gente, e como esse rei, ele também reconhece o Deus de Daniel. E ele reconhece o rei de Deus de Daniel e ele coloca ele como o terceiro homem mais importante. E de como a inveja vai estar presente, porque os homens diziam, nossa, é um estrangeiro, é o terceiro homem mais importante em toda a Babilônia. E de como eles fazem toda essa estratégia com esse decreto, né, que o rei, na ocasião, não imaginou que estaria incriminando Daniel, porque o decreto era por 30 dias, ninguém poderia fazer nenhuma petição, a não ser ao rei. E o que acontece? Eles fizeram isso porque eles sabiam que Daniel fazia todos os dias petições ao seu Deus. Ele orava, ele pedia ao seu Deus. E Daniel não estava preocupado com isso, gente. Ele não estava preocupado com isso. E a gente vê nos detalhes das Escrituras, porque diz assim, que foi dado, né, o decreto, e que aquele que desobedecesse seria jogado numa cova de leões para ser morto, né, sendo estraçalhado vivo. E o que Daniel continuou fazendo? Orando 3 vezes ao dia, dentro da sua casa, com as janelas abertas. Com as janelas abertas. Ele não se preocupou, eu vou fechar a janela para que ninguém veja, né, porque existe um decreto, porque eu posso morrer. Daniel não estava nem aí para o que o povo pensava, ou o que seria da vida dele. Ele estava aí para o que Deus pensava. Ele estava aí para o que ele acreditava. E foi exatamente isso que aconteceu. Os homens denunciaram ao rei. O rei trabalhou, fez tudo o que podia para reverter o decreto, para salvar Daniel. Não teve jeito, ele foi lançado na cova. O rei nem conseguiu dormir de tão pesaroso que estava. E quando chegou no outro dia, ele chegou lá e foi, né? Será que esse Deus salvou Daniel? E o que acontece? Daniel aparece. Os anjos taparam a boca dos leões. Gente, não podemos perder a nossa fé. Nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus que tem exércitos. Um Deus que já planejou tudo. Um Deus que sabe tudo. Que possamos aprender
com a coragem de Daniel e dos seus amigos, a nos posicionar sempre como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a defender a sua doutrina e o seu reino estabelecido na terra. É o mesmo reino, é aquele mesmo reino que Daniel interpretou para o rei. Que o Senhor nos abençoe a todos, que possamos ter uma boa semana. Que o Senhor nos ajude a ser pessoas melhores, a ser membros da igreja melhores. E até a próxima.